Dando continuidade na nossa série sobre Home Lab, hoje a gente vai instalar o Debian. Oi, eu sou o Emerson e hoje eu vou mostrar para vocês como configurar uma VM lá no Proxmox com o Debian e fazer a instalação dele. O Debian é um sistema muito estável, ótimo para rodar aplicações de produção, é uma ótima opção para se manter lá no seu conjunto de ferramentas. Então já vai deixando o like, se inscreva no canal, entra lá na nossa comunidade do Discord e comenta aqui embaixo o que você está achando. Bora lá pro vídeo. Para iniciar, a gente vai colocar Debian aqui no Google, para a gente achar o site. Ó, debian.org. Aqui em baixar eu vou clicar com o botão direito e vou copiar o link. Beleza. Volto aqui no Skywalker, vou clicar lá no nosso local, onde está nossas ISOs, vou fazer o download from URL, mesma forma que a gente fez com o Ubuntu no vídeo passado. Beleza, ele já identificou o nome aqui da ISO, eu vou clicar em download. Essa ISO ela é consideravelmente menor do que a do Ubuntu, né? A do Ubuntu ficava em torno de 2 GB, ela tem aqui 620 MB, se eu não estou enganado, 630. 628 aqui, ó. Beleza, ele concluiu aqui, ó, task OK. Vai vir aqui em Create VM, vou setar como 130, como eu falei no vídeo passado, eu estou trabalhando com 10 em 10 aqui. Aqui vai ser o nosso Debian. Vou dar um Next, selecionar o Debian aqui, nosso ISO Images, está com Debian 12.4, kernel igual, está atualizadinho. Não vou mexer nessas configurações nesse momento. Aqui em disco eu também vou manter os 32 GB, conforme a gente fez lá no do Ubuntu. Vou deixar 2/2, dois cores, para ficar com 4. E vou manter o padrão também, AES aqui. Como eu falei no vídeo passado, isso aqui é quase um mundo à parte. E a depender dos recursos que você quer na sua máquina virtual, talvez seja necessário mudar o tipo de processador aqui. Para esses nossos testes, nesse momento não é necessário. Vou dar um Next. Vou colocar aqui 4 GB, 4096. Vou dar um Next. Só tenho essa placa de rede aqui nesse momento, vou manter ela, vou dar um Next, e nesse caso aqui eu vou mandar iniciar depois que criar, para vocês verem qual é a diferença. Vou dar um Finish, e se a gente vier aqui, ó, ele está criando a VM, não vai demorar, e já abriu o nosso instalador, foi bem rápido. O Debian tem a vantagem de ser um sistema extremamente estável, várias distribuições Linux derivam dele, essa é a vantagem, né, do modo como o Linux foi desenvolvido. E para aplicações em produções que exigem um nível de robustez maior, uma segurança maior, né, eu gosto de trabalhar com o Debian. Lá na empresa, nos servidores que estão em produção, todos eles são Debian. Eu acho assim sensacional, não me incomoda, não dá dor de cabeça. Depois que a máquina está configurada, é redondinha, é sensacional. Coisas mais simples, testes, eu gosto do Ubuntu também. Mas vamos lá, dando sequência aqui, ó, eu vou clicar em opções avançadas. E eu quero a instalação gráfica Expert. Ele vai começar a carregar os módulos, né? Nesse momento de instalação a gente tem uma instalação gráfica com mouse funcionando, ó, se você verificar aqui, não é do sistema, é do próprio Debian. E com isso fica um pouco mais dinâmico, né? O Ubuntu foi muito tela preta, talvez o pessoal tenha dificuldade com isso. Aqui ela fica muito mais dinâmica para a gente fazer a configuração. Primeiro passo, selecionar a linguagem, vou dar um Continue. Como eu falei no último vídeo, eu gosto de trabalhar com inglês. Na hora que a gente procurar materiais de suporte é mais fácil encontrar a solução em inglês. Vou dar um continuar. Aqui nesse segundo momento ele pede para a gente selecionar a nossa localização. Como a gente não está nos Estados Unidos, né, a gente vai ter que procurar aqui as Américas. Eu não estou vendo elas aqui. Então eu vou clicar em outro, vou dar um continuar. E aqui apareceu. Eu vou clicar em América do Sul, South America. Dá um continue. Ele pede para a gente selecionar o nosso país, vai ser Brasil. Como ele viu que tem uma discrepância entre o local que a gente informou e o idioma que a gente quer trabalhar, ele pede para a gente selecionar o idioma novamente, né? Eu vou manter como Estados Unidos, né? O TF8, vou dar um continuar. Aqui ele fala que baseado nas nossas escolhas anteriores, né? A opção padrão selecionada foi o inglês com o TF8, a gente vai manter. Vou dar um continuar e vamos para a configuração do teclado. Como eu já falei inúmeras vezes, é importante que você configure o seu teclado, o idioma e configuração dele, né, propriamente dito. Porque se você coloca um padrão americano num teclado ABNT2, né, o teclado português Brasil, muitas opções ali vão estar em locais diferentes e algumas nem vão existir. Então, na hora que você precisar trabalhar com
um símbolo talvez como uma barra, uma aspas, você vai encontrar problemas e dificuldade. Uma vez que a gente vai estar trabalhando no terminal, talvez o SSH não esteja configurado ainda, você precise fazer alguma configuração de rede via um editor de terminal tipo Nano ou Vim, isso vai se tornar bem problemático. No meu caso aqui eu estou trabalhando com um teclado com padrão americano, então eu não vou mudar, mas se você estiver trabalhando com um teclado português, você vai selecionar aqui o português. Então eu vou voltar lá para American English. Na sequência a gente vai pedir para ele detectar e montar a mídia de instalação, vou dar um continuar, ele já encontrou. Vou dar um continue. Mídia de instalação detectada, ó, Debian 12.4 Bookworm. Beleza, vou dar um continue. Agora a gente vai carregar os componentes de instalação, continuar. Aqui são pacotes, né, de instalação, drivers específicos. Tudo isso aqui a gente pode instalar depois, na medida que a gente for precisar, então eu não vou selecionar nenhum. Vou dar um continuar. E ele vai fazer o carregamento dos componentes adicionais. Dando sequência aqui, vamos trabalhar com a detecção de rede. No caso do hardware, detectou, a gente vai configurar a rede agora. Ele pergunta se eu quero fazer uma autoconfiguração da rede, eu vou dizer que não, eu quero configurar manualmente. Primeira coisa que ele pergunta é o IP que eu quero trabalhar. Eu vou colocar 192.168.100.70. Aqui ele diz que opcionalmente eu já posso botar a subrede. No nosso caso é 255.255.255, então vai ser 1/24. Vou dar um continue. O gateway ele já localizou, vai ser o 92.168.100.1, que vai ser o do meu roteador. Obviamente, né, se você estiver com uma outra faixa de IP, uma outra configuração de rede, vocês vão ter que adaptar para a realidade de vocês. Pode ser um 10.10.1, pode ser um 92.168.1.1, 92.168.3.1, vai depender mesmo da configuração de vocês. Então vocês têm que verificar isso no roteador de vocês. Dá um continuar. Name server, ele me sugeriu um aqui do próprio roteador. Eu quero o da Cloudflare, então vai ser 1.1.1.1. Vou dar um continue. Ele pede para mim confirmar, ó, o NetMask ele já pegou automaticamente, uma vez que eu coloquei o /24 lá na configuração do IP. Se não, basta configurar essa máscara aqui. Obviamente, se a máscara de IP de vocês for correspondente a isso aqui, né? Ele pergunta se as informações estão corretas, eu vou dizer que sim, né? O yes aqui, vou dar um continue. Aqui ele pede para a gente configurar um timeout, né? Para as configurações de rede, eu vou colocar 5 segundos, só para 5 segundos, acho que é o suficiente. E vou dar um continuar. Agora a gente vai colocar o nome do hostname, né, dessa máquina, vai ser Debian mesmo. Aqui em nome de domínio eu não configurei os meus domínios locais ainda, mas a gente pode colocar já o Debian.local. Na sequência a gente vai selecionar os usuários e senhas, né? Ele pergunta se eu vou poder fazer login como root, eu vou dizer que sim. Nesse primeiro momento é importante pra gente. E qual é a senha do root? Senha super forte, vocês já sabem. Agora vamos continuar. Na sequência ele pergunta se eu quero criar um usuário normal, aqui uma conta de usuário normal, vou dizer que sim. Ele pede o nome completo, vou colocar meu nome. O username para essa conta vai ser Emerson, aqui que a gente vai acessar SSH, login, toda aquela questão, né? Senha super forte novamente. É bom uma senha assim de uns 12 caracteres. Pro tutorial eu não vou exagerar, né? Vou deixar mais simples, mas quanto mais complexa a senha, mais difícil de quebrar, né? Continuar. Vamos configurar o relógio. A gente quer usar o NTP, sim. Peraí, ó. Vai ser o NTP do Debian, aqui que ele vai se conectar ao servidor e verificar a data e a hora. Vamos selecionar aqui, eu estou em Santa Catarina. Vamos dar um continuar. E agora a gente já caiu na parte de discos. Vamos seguir. Ele está detectando os discos. E agora a gente vai fazer o particionamento dos discos. Aqui a gente vai conseguir fazer todo o particionamento e configuração de discos, tanto manual quanto automaticamente. No método manual você vai ter que setar os caminhos, os diretórios, as raízes. Não vai ser o objetivo desse tutorial agora, então eu vou usar o disco inteiro e vai ser um particionamento guiado. Ele pede para mim selecionar o disco, como é uma máquina virtual a gente só tem um disco aqui de 35 GB. Se tivesse mais discos, se você tivesse disponibilizado, eles iam aparecer aqui. Vou dar um continuar. Aqui ele pergunta se eu quero separar, né, os diretórios, e ele recomenda que nós usuários a gente use todos os discos em uma partição. No caso ele ia dividir em várias partições, né? Eu vou deixar nesse método, uma vez que a gente vai fazer aplicações para Home Lab, coisas simples, não tem necessidade da gente trabalhar com uma situação mais avançada. Vou dar um continuar. Pede para a gente revisar, né, o que vai ser criado, então ele vai criar um ext4 e um swap de 1 GB. Vou dar um continuar. Nessa etapa ele vai perguntar se a gente quer realmente escrever essas alterações no disco, eu vou dizer que sim. Agora a gente vai fazer a instalação do sistema base, vamos dar um continuar, e ele começou a instalação do sistema. Aqui ele mostra as opções de kernel, né? Vou selecionar o kernel 6 e vou dar um continuar.
Aqui ele está falando sobre os drives, né? Eu vou selecionar todos os drives disponíveis, né? Agora a gente vai configurar o gerenciador de pacotes. Ele pergunta se eu quero escanear mídias externas. Eu não tenho mídias externas, então eu vou continuar. Agora ele dá a opção para a gente selecionar um mirror, né, de rede. Vou dar um continuar. Aqui ele pede para a gente selecionar o protocolo. Eu vou manter como HTTP, porque HTTPS pode gerar alguns problemas, tá, de conexão. Nesse caso, vai ser no Brasil. E eu vou selecionar o Debian.org mesmo. Através desse link aqui que ele vai fazer o download, né, das opções de upgrade, update, pacotes, tudo aquilo que a gente for trabalhar. A gente não usa proxy, né, de rede, então eu vou deixar vazio. E ele está configurando o apt agora, através do mirror que a gente selecionou. Aqui ele pergunta se a gente quer usar firmwares não livres. E eu vou dizer que sim, porque a depender do que a gente for fazer, do drive que a gente for instalar, a gente vai precisar de pacotes externos. E o Debian é bem criterioso se isso aqui não tiver marcado. Da mesma forma com os softwares, sim, continuar. Vou deixar o apt também. Aqui ele vai perguntar os serviços de atualização que a gente quer habilitar. Então vou botar os updates seguros e os releases. Vou dar um continuar. Vamos dar sequência aqui. Aqui ele pergunta se a gente vai querer fazer atualizações automaticamente. Eu vou dizer que sim. Os updates de segurança vão estar ativados para fazer automaticamente. Aqui ele está perguntando se a gente quer enviar estatísticas anônimas, né, em relação aos pacotes. Você pode marcar que sim ou que não. Eu vou deixar que não por enquanto. Bem, aqui ele está perguntando quais features do sistema a gente vai querer deixar habilitada. Eu não vou querer os desktops, então eu vou removê-los. Eu vou querer SSH e vou querer o pacote de utilitários padrão. Só vou trabalhar com esse. Vou dar um continuar. Assim a gente vai instalar o sistema sem interface gráfica. Agora a gente vai instalar o Grub, né, para ter o bootloader, né, ele poder iniciar. A gente vai instalar o Grub, né, no nosso disco primário, né, para ele poder dar o boot. Dá um continue. Continue. A gente vai selecionar o nosso disco. Obviamente, se você tiver mais de um disco aqui, você seleciona o disco da instalação. Continuar. E vamos para finalizar a instalação. Continuar. Ele está perguntando se a gente quer setar o sistema via UTC. Vou dizer que sim. E instalação finalizada. Vou dar um continuar para rebootar o sistema. Novamente, a gente vai clicar aqui em Shutdown, Stop. Stop. Eu quero remover antes o disco de inicialização, né, o disco de boot. Vou clicar aqui na minha VM Debian, em Hardware, CD, DVD, Remove. Yes. Agora eu vou clicar em Start e vamos vir aqui em Console. Ele vai iniciar em 3 segundos, ou se você quiser apertar Enter, não tem problema também. Bem-vindo ao Grub. E já startou, Debian Login. Se eu colocar aqui o meu usuário, que eu criei lá, e a minha super senha, estou dentro do sistema. Se eu der um exit aqui e entrar com o root e a senha, também estou dentro do sistema. Vamos testar via SSH agora. Lembrando aqui o meu IP é 70, então você vai colocar SSH, nome de usuário, @ IP. Yes, eu quero ativar a minha assinatura. E agora a minha senha. Estou dentro do sistema também. Se eu quiser acessar como root, vou dar um su. E estou como root também. Se fosse no Ubuntu e você quisesse acessar o superusuário, você ia escrever sudo su. Essa é a única diferença em relação aos dois aqui nessa questão de acesso. Dá um fechar. Se você tiver no Windows, a depender da versão dele, você vai precisar do PUT para fazer o SSH. Esse software aqui, bem simples de trabalhar. Beleza, agora a gente já tem uma VM Ubuntu, a gente já tem uma VM Debian, a gente já consegue começar a brincar com as instalações aqui dentro. Comenta aqui embaixo o que você achou, entra lá na nossa comunidade do Discord, se você tiver algum problema, alguma dúvida, quiser interagir, mostrar o que você está fazendo, colocar fotos do seu home lab, o lugar é lá. Deixa o like, se inscreva no canal